Olá, querido participante do Trinta Semanas, olá voluntários, olá você que chega hoje pela primeira vez, você que está nos acompanhando, você que clicou hoje aí nesse link e está aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. Nós estamos hoje aqui seguindo com o nosso devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, no qual nós temos nos baseado para fazer essas reflexões. Nós somos a Paróquia Anglicana Espírito Santo, a Paz, Piedade, né? Aqui, a Igreja Anglicana aqui na região metropolitana do Recife. Nós hoje estamos começando uma nova decisão, é a decisão confessar, e também uma nova semana. A decisão confessar, né? É aquela decisão que vai fazer com que a gente agora coloque para fora tudo que a gente já refletiu, tudo que a gente tem escrito, tudo que a gente trouxe à nossa memória. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Confessar erros e falhas é experimentar uma nova realidade de vida, é experimentar um dia de cada vez. É isso que nós estamos propondo aqui, a partir de agora, que a gente comece a falar, né? Se ainda não falamos ou se já estamos falando, que a gente continue a falar, continue a colocar para fora tudo aquilo que tem nos impedido de viver uma filiação no Senhor. Porque hoje nós estamos começando uma semana que vai ter como tema exatamente isso: confesse sua filiação. Olha o que o Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, né, segundo João, no seu capítulo 1, 12 e 13 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então essa passagem está dizendo aqui que ele nos deu o direito, né, por uma descendência não da carne, mas da vontade de Deus. Nasceram de Deus, nascemos de Deus e ele nos fez filhos. Então essa semana nós estaremos essa semana toda conversando sobre confessar a nossa filiação, viver a nossa filiação. E hoje, como tema do nosso primeiro dia dessa semana, o dia 1, nós temos assim: experimente Deus como Pai. Experimente Deus como Pai. Nós temos aqui uma passagem para conversar sobre esse dia de hoje, em Lucas 15, 11 e 12, que é muito conhecida, né? Trata do filho pródigo ou do pai magnânimo, como você queira ver. Mas diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Olha, o que é que a gente pode enxergar nesse trecho aqui, nessa passagem, e também conhecendo, né, o resto da história, é que, veja, se hoje alguém pedisse aos pais que dividisse, né, que pegasse toda a sua herança, todas as suas propriedades e dividissem porque ele queria partir, isso já não seria bem agradável ao pai. Imagine naquela época, pedir dessa forma como foi pedido aqui, é como se você dissesse assim: olha, eu queria que você tivesse morto, porque eu quero pegar as coisas que eu tenho direito e eu quero viver a minha vida, eu quero seguir para o mundo, eu quero fazer o que eu bem entender. Assim foi meio a atitude desse filho. E a questão hoje aqui é a gente discutir que tipo de relação a gente tem tido com Deus. Que tipo de relação? É uma relação desse tipo aqui? Ou é relação até do outro filho? Porque, veja, a gente vai ver isso aqui. O outro filho, esse filho foi rebelde e o outro filho foi religioso. Esse filho foi rebelde porque ele queria pegar tudo e partir. E o outro filho foi religioso porque vivia ali com o pai, mas não vivia a verdadeira relação de filho. Então muitas vezes a gente vive a relação de um super-herói, essa relação de paternidade, né, de pai com Deus, essa questão do super-herói, que você chama o Superman, você chama o Homem-Aranha quando tem perigo, quando tem problema. Vai lá, Superman, vai lá, Homem-Aranha, vai lá, Capitão América, resolve esse problema, o meu problema, resolve o problema da minha família, resolve o problema de alguém que eu gosto, vai lá, resolve, faz isso. Então essa é a relação do pai super-herói, né? Ou então do pai patrão, do pai que manda e você faz só porque ele mandou.
manda e você faz porque não está na presença dele, né? Você manda e você faz porque você tem medo. Você tem medo das consequências. E não você faz por amor, mas você faz simplesmente porque foi mandado. Então, que relação você tem tido com Deus? Uma relação de super-herói? Vem e faz algo para mim? Ou relação de patrão? Vem, eu vou obedecer só porque tu está mandando, não é? Mas a minha vontade era fazer outra coisa. Então, nós desenvolvemos muitas vezes uma religiosidade muito estranha, gente. A gente vai à igreja no domingo, né? E ali a gente tem uma atitude. A gente convive na igreja durante a semana. Muitas vezes você está até trabalhando em ministério. Você está ali trabalhando, mas dentro da igreja você tem uma atitude e fora da igreja você tem outra atitude. Isso é religiosidade. É a mesma coisa da relação com o pai. Então você pode estar vivendo dentro da casa com seu pai, você pode estar vivendo fora da casa com seu pai, e se você não tem relacionamento, você não desfruta dessa relação, sabe? Muitas vezes é isso que acontece. A gente pede essa oportunidade porque não quer experimentar. É que nem você, quando é oferecido algo a você, uma fruta, uma comida diferente, você chega num lugar, né? Você está em viagem, você está de férias e tem uma comida típica local e você diz, não, eu não gosto. É que você nunca experimentou, você nunca teve a oportunidade de saborear aquela comida, e aí você diz que não gosta. Então muitas vezes nós nunca experimentamos uma relação verdadeira com Deus, porque nós estragamos essa relação muitas vezes pelas relações humanas que nós temos, sobretudo com os nossos pais, ou com alguém que teve autoridade sobre a gente, ou algum tipo de relação dessa, né, de alguém que era referência sobre nós. E aí nós deixamos de usufruir dessa qualidade de vida que o Senhor quer com a gente. Então é como se a gente, muitas vezes, talvez o filho que mora fora, não mora com o pai, talvez a gente possa entender melhor isso. Imagine uma pessoa que é filho, mas mora fora, mora distante do pai, e não desenvolve essa relação de pai e de filho, não é? Muitas vezes ele nem tem o pai como pai, é alguém com quem conviveu, é a avó, é a tia. Quantas vezes a gente tem tido essa oportunidade de ver pessoas que consideram um tio, uma avó, né? Ou até outra pessoa como o verdadeiro pai, porque não desenvolveu uma relação de pai com os pais que os tiveram. Assim acontece com Deus. Muitas vezes nós estamos muitas vezes exigindo, sabe, como esse filho, o direito de ser filho, os direitos de filho, a herança. Muitas vezes nós queremos a herança. E aí, deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho descoberto durante, né, essa oportunidade de viver na igreja e, sobretudo, estando nesse ministério. Quando nós queremos a herança sem ter o entendimento de filho, muitas vezes nós machucamos. Nós nos machucamos e machucamos as pessoas. Então nós passamos a querer ter direitos e não ter a responsabilidade. O que está faltando em nós como filhos é nós assumirmos, sim, sabermos que temos uma herança, que podemos desfrutar de uma relação perfeita com o Pai, mas que nós temos responsabilidade. Ser filho também implica em ter responsabilidades. E muitas vezes é isso que tem estragado. Nós pegamos a herança e queremos usar a herança. E aí a gente machuca a gente, nos machucamos e machucamos as outras pessoas. Então, não toque na herança do Pai enquanto não entender o que é ser filho, enquanto não entender a responsabilidade de ser filho. Entenda, você conseguirá acessar a sua herança espiritual quando você compreender antes que é filho de Deus e a responsabilidade que isso cabe a mim e a você como filhos de Deus. E essa é a minha oração hoje, é que a gente possa entender, né? Não só que a gente tem uma herança, porque isso a gente é rápido, nós somos muito ligeiros em entender que nós temos uma herança, que o Senhor tem promessas para a gente, mas em entender que nós temos responsabilidade sim de filhos. Senhor, eu quero te pedir hoje, Pai, que a gente possa compreender e que a gente possa viver, não só na expectativa de uma herança, mas que a gente possa também viver a realidade da responsabilidade que ser filho nos traz. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nós te pedimos, Senhor,
para que isso seja despertado em nós e que nós possamos viver dessa forma plena, completa que o Senhor deseja. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém, meus queridos, meus amados e minhas amadas também. Amanhã nós estaremos aqui, se assim Deus permitir, nesse desafio de gravar aqui na Beira-Mar. Até amanhã.